Vamos lá, boa tarde para todos vocês. São 5h59, né? Começou um pouquinho tarde, era 5 horas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que tá vocês? Tá bem? Bem, meu filho? Nós precisamos estar bem. Eu sei que a obra de Deus, ela não é muitas das vezes da maneira que a gente pensa. A obra de Deus, ela é meia que espinhosa. É uma terra que nós precisamos ter um coração o quê? Firme. Se você for sentimental, meu amigo, você não consegue fazer a obra. Porque se você for aquela pessoa que é muito sensível, não tem como você fazer a obra com excelência. É por isso que o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para ensinar a nós. Não é ensinar vocês não, é a nós. Como temos que fazer esta obra. Amém? A Bíblia diz que Abraão era um quando Deus chamou ele. Hoje, quando se fala de Abraão, nós te falamos de quê? De multidões. E não é só Israel que é o povo de Abraão. Nós também somos. Porque nós professamos a fé no Deus de quem? De Abraão. Então nós somos filhos de Abraão também. Então é necessário que nós venhamos o quê? Amadurecer essa fé. Amadurecer esse entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você. A obra de Deus não é simples. Que água é essa aí? Não é simples. Não é simples como você pensa. Tá bom? Não é simples como você pensa. Olha a luz aí, ó. Amém? Depois você deixa, então. Levanta ele, está. A obra de Deus, ela precisa de pessoas dispostas a receber o quê? Ordem. Se você é uma pessoa que não aceita a ordem, fica difícil. E você também tem que ser uma pessoa que aprenda a dar o quê? Ordem. Você tem que ter disposição para isso. Porque a obra de Deus, ela é movimentada através de o quê? De hierarquias. A obra de Deus não é um bocado de arroz, feijão que você mexe, bota farinha e come, não. A obra de Deus é formada por hierarquias. Se você vê o céu, né? Você estava tirando foto do céu agora, né? Do sol. O céu, não esse, mas o céu de Deus. Existe uma hierarquia. Se você for no livro do Apocalipse, se for nos livros das profecias, você vai ver as hierarquias que existem. Arcanjo, querubins, serafins e assim por diante. E a classe normal que é anjos. Anjos que geralmente eles são os seus conservos. Se você não sabe, os anjos, eles foram receber ordem para servir vocês, para servir nós. Quando você fala, Deus me socorre dessa situação, Deus envia o quê? Os seus anjos. Então, é por isso que você precisa amadurecer a tua fé. Você acha que muitas das vezes você tira uma foto, você acha que é normal? Não é normal. Para a obra de Deus, não. Você acha que quando você vem aqui, dá um tema, o pastor te chama para você falar de algo, e quando você vem aqui, você acha que é normal? Não é normal, é espiritual. Uma vez que você sentou nessa cadeira branca, meu amigo, você declarou guerra contra quem? O diabo. Então é necessário que nós venhamos o quê? Hoje nessa madrugada, 3 horas da manhã, eu estava orando por vocês. Eu vim aqui orar por vocês. Se você ver, tem uma oração lá que eu fiz 3 horas da manhã para as pessoas que estão passando por um momento difícil, pessoas que
pecaram, erraram, mas não sabe como resolver o quê? Aquela situação. Por quê? Porque o pecado, ele tem o poder de desequilibrar o lado espiritual do homem. Mas quando você recebe um alimento desse que você está recebendo aqui agora nessa tarde, você sai daqui fortalecido, você sai daqui crente que Deus, ele é poderoso para o quê? Para fazer aquilo que ele prometeu. Amém? Nós vamos entrar dentro do site agora de sábado. Nós temos um site, todas as reuniões criadas, tudo que é criado dia de sábado, nós temos um lugar específico para colocar o quê? Este material, vídeo, palavras, temas, fotos e vai embora. Tá tudo lá. E acabei de adicionar lá agora estas informações a respeito dos 7 características. Quando eu terminar de passar essa visão para vocês aqui, nós vamos ali, se dá o nome de coffee break, aquilo ali? Coffee break, é o cofre, é o break, a gente vai comer mesmo. Vamos comer, tá lá, né? O coffee break, que a pastora Rose, junto com a Jennifer, fez para nós, né? Amém. Você vê, né? O que é uma servidão, né? O que é quando mulheres decididas a servir a Deus não vê limite, foram longe para trazer aquilo ali para o nosso bem-estar. Olha só a importância que você tem. Você nem imaginava? Imaginava que ia chegar aqui e ouvir uma palavra, aí ó, já está mudando a mente. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Você... Olha a cabeça da pastora aí, Jennifer. Você vê a importância que Deus, ele tem em você. Talvez você olha para o lado assim, poxa, os demais era para ter vindo. Mas será que era o que Deus queria? Ou será que é o que eu queria? Às vezes não é como nós queremos, pessoal. As coisas funcionam como tem que ser. Ela é do jeito que é, como Deus quer. Amém? Amém. Nós trabalhamos aí um dia aí, ó, ralamos pra caramba. Não teve tempo nem de almoçar. Comi aí um pastel aí correndo aí que eu peguei ali. E tô aqui pregando para você, organizando o espaço que amanhã nós vamos ter o nosso evento, né? De agradecimento, vai ser a Santa Ceia da Transformação. Eu te aconselho a você participar dessa Santa Ceia, para que a sua comunhão com Deus, ela venha se estreitar mais e mais. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, abre ela aí no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad, na sua enciclopédia, enfim, nos seus algoritmos. Pega o livro, os livros e vamos ler. Amém? Amém. Olha só o que o Espírito Santo, ele nos ensina. Aqui estão 7 características essenciais para escolher homens para fazer a obra de Deus. É escolhido. A Bíblia diz que Moisés estava muito cansado, porque era mais de 3 milhões de pessoas. Amém? E o sogro dele, que era, se eu não me engano, profeta ou sacerdote, orientou ele: rapaz, escolhe homens capazes, homens entendidos para poder fazer a obra junto contigo. Você não vai dar condição de cuidar deste povo todo. Ele pegava de manhã e ia até o anoitecer para poder julgar a causa de quem? Do povo. Então eu estou precisando de homens dispostos, homens entendidos, homens obedientes à direção da palavra de Deus, para poder fazer com que essa grande obra seja o quê? Cresça. Vamos lá? Diz assim, ó. A primeira, Provérbios 10. Vai ser rapidinho, vai ser papum. Você vai falar: meu Deus. Amém? Amém. Fico feliz por vocês terem ouvido a voz do Espírito Santo.
Provérbios 10, 9. Vou tirar uma fotinha de vocês aqui para registrar esse momento. Acharam? Sim. Provérbios 10, 9. Amém? Amém. Pode falar para ele que o barulho está estourado depois. Amém? Amém. Vamos ler? Provérbios 10, 9. Lê um de vocês aí para mim. Aqui está falando da integridade. Olha só. Nós, para fazer a obra de Deus, precisamos... Aqui está escrito assim, desse jeito, né? Versículo 9 do capítulo Não, 10, versículo 10, 9. 10, Desculpa. 10, Para nós fazer a obra de Deus, nós temos que ter o quê? que anda na sinceridade, Temos que ser íntegro, né? seguro. Lê aí. Quem anda na sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Amém? Pegou a visão aí? Provérbios 10, versículo 9. Amém? Amém. Está escrito assim, ó. Quem anda na integridade anda seguro, mas o que perverte os teus caminhos será descoberto. Você precisa o quê? Olha para mim, ser honesto. Você não tem que ficar ouvindo chucalinho de conversa fiada lá fora, não. Você tem que ouvir a direção do teu pastor, que é ele que está cuidando da tua alma. Amém? Às vezes, os invejosos, eles vêm sorrateiramente chucalhar nos nossos ouvidos e a gente acaba deixando a nossa integridade para virar uma malícia. Daqui a pouco, o servo bom e fiel está cheio de malícia. Olha, é isso. Aí você fica com a cabeça atônita. Amém? Você tem que o quê? Aprender a ouvir a direção que o homem de Deus passa para você, para mim, para nós, e praticá-la. Esse é o primeiro característica para que você possa fazer o quê? A obra. A obra de Deus, ela está relacionada com a sua vida. A sua vida, ela vai ter que começar o quê? A desenvolver. À medida que a obra de Deus desenvolve, é natural que a sua vida o quê? Desenvolve. Eu sei que nem todo mundo tem o mesmo entendimento, mas tem as suas qualidades que possam ser praticadas dentro desta obra. Nós estamos aqui falando com homens que mexem com uma parte o quê? Mídia. Ele entende de mídia. Gabriel entende, né, da mídia animada, o Inácio entende da mídia fixa, o Márcio é mestre na mídia, né, arte visual. Então, nós precisamos dar ouvido ao que os nossos gestores estão orientando. Nem sempre vai bater com a sua ideia, mas a sua ideia ela tem que ser falada. Não significa que ela vai poder ser colocada em prática, mas ela pode ficar o quê? Stand-by, mas vai chegar uma ocasião que a ideia ela vai ser o quê? Vai ser praticada. Não, nada é descartável, pessoal. Se você não sabe como é que funciona nos Estados Unidos, se você tem uma ideia muito boa, eles compram a tua ideia e faz o quê? Arquiva ela, para que você não lance ela para o mundo. Então, existe um setor nos Estados Unidos que ele... Monopoliza. Eles compram a tua ideia, te pagam milhões e deixa a tua ideia parada lá. Aqui também, né? A tua ideia fica em stand-by. Na obra de Deus é a mesma coisa. Nem sempre nós vamos poder fazer como você quer. Porque antes de eu fazer como eu quero, como você quer, primeiro vem de quem a direção? Do alto. Se ele falar assim, ó, vai dar certo, pode fazer, nós vai lá e põe o quê? Em prática. Ele falou, a reunião dos homens. Ah, mas só tem 3, 4 com o pastor. Mas não tem? Ele disse o quê?
aonde tivesse duas ou mais, ele estaria onde? Presente. Amém? Deus está aqui, Jesus está aqui. E Ele quer falar para você que você é essencial nesta obra. Essa é a primeira característica, homem íntegro e honesto. Amém? Amém. 2, Mateus 20, 26 e 28. Pode ler. Mateus 20, 26 e 28. Acharam? Achei. Pode ler. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, mas que seja vosso serviçal. Amém? Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bom, conhecido homem, não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. Viu? Quer ser grande? Quem quer ser grande aqui? Sirva. O pastor, ele faz o quê? Ele serve. Você vê, olha o coffee break que fizeram para vocês. Isso ali não é uma forma de servir vocês? Isso é Deus, pessoal. Isso é mostrando para mim e para você que o segredo de nós sermos grandes é servir uns aos outros. Nós não podemos entrar nessa crise de que o outro tomou o que é meu, de que o outro faz melhor que eu. Não existe quem faz melhor ou quem faz pior. Existe coesão. Quando há uma coesão de informações, nós fazemos algo tremendo, algo magnífico. Se você tiver esse entendimento, quem foi que ensinou isso daqui? O próprio Senhor Jesus, ó. Mas entre vocês não será assim. Não vai ser assim, Márcio. Não vai ser assim, ó Inácio. Não vai ser assim, Gabriel. Assim, pelo contrário, quem quiser tornar, não é ser, tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço do outro. E aí? É muito forte, né? Eu se coloco à sua disposição. Você se coloca à minha disposição. E nisso nós vamos nos tornando o que? Grande. A obra de Deus é isso, pessoal. Nós temos que deixar as nossas ideologias que nós aprendemos. A sabedoria que você aprendeu no mundo, ela não vai ter sentido dentro da obra de Deus. Porque é totalmente diferente. Lá, nós aprendemos que para a gente dar, nós temos que ganhar. Não é? A obra de Deus, para a gente ganhar, nós temos que dar. Tudo é um trabalho, pessoal. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, em todo trabalho, aproveito. Você acha que você está sentado aí, não é um trabalho que você está fazendo para a obra de Deus? Nós estamos gerando o que para a internet? O que nós estamos gerando, pessoal? Conteúdo. Talvez um homem que está nos vendo aqui agora, que ele faz a obra de Deus, eles estavam em dúvida, porque o pastor não chamou ele para fazer aquilo, porque ele não sabia fazer aquilo. Mas ele está entendendo aqui agora que para ele ser grande, ele tem que servir. Eu estava vendo na rede social, muito interessante que eu vou falar para você aqui agora. Um pastor, ele chegou em uma congregação para poder pregar, né? Tem as igrejas que vai nas igrejas para pregar. Aqui nós só pregamos na nossa igreja mesmo. Só quem sai é a pastora para poder fazer alguns trabalhos fora. E quando ele chegou, como é o nome daquele pessoal que fica tomando conta do carro na igreja? O guarda, como é que é? Isso, organizando tudo, pega o carro, guarda, pampa. Tinha lá um cidadão. E
O pastor foi e falou para o outro pastor, o líder da igreja: olha, mas que gentil aquele rapaz que está lá no estacionamento, que gentileza, olha que modo de tratar a gente. E o pastor presidente, né, falando com o mesmo, e falou: pô, daria um bom obreiro, um bom diácono. Ele era auxiliar do auxiliar. E sabe quem era ele? O juiz da cidade. Ele era o juiz daquela cidade. Você sabe quem é o juiz da cidade, pessoal? É a maior autoridade constituída por Deus. E ele era o cuidador de... Que delicadeza, que gentileza. Geralmente o juiz é meio arrogante, né? Meio prepotente. Não. Você viu? Você quer ser grande? Sirva. Esse é o segredo. Sirva. Sirva aos propósitos de Deus. Muitas das vezes o propósito de Deus não vai se encaixar com os teus propósitos, porque os teus propósitos, ele já se tornou obsoleto. E Deus, ele quer te dar um novo propósito. Você vê, essa hora, há 5 anos atrás, tu estaria onde? Uma gravação. E você, meu filho? Na farra, né? Não, estava trabalhando ainda. Trabalhando. E você, meu filho? Você vê, hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus e fazendo parte de um trabalho. Você nunca imaginou isso. Você nunca imaginava que estaria aqui a céu aberto, servindo os propósitos da obra. Deus que te chamou. E isso gera inveja? Gera. Isso gera ciúmes? Gera. Porque a obra de Deus, pessoal, ela é tão cobiçada que você não imagina. Ela é mais cobiçada do que qualquer coisa aí fora. Ela é mais cobiçada do que qualquer coisa aí fora. Agora deixa eu te falar. A obra de Deus te dá o quê? Pessoalmente? Vai, dá o seu parecer. Para mim, pessoalmente, paz de espírito. Paz de espírito. E você, Inácio? Hoje em dia, a igreja está me proporcionando conhecer melhor de comigo próprio, das minhas ações e comigo mesmo. Eu passei a me entender melhor como pessoa. E você, meu filho? Paz, né? Você vê, para você ter tudo isto, você tem que fazer o quê? Servir ao propósito. A obra de Deus, ela é muito maravilhosa, pessoal. Quando você começa a entender os princípios da obra de Deus, você não fica mais inquieto, você não fica mais atribulado, você não fica mais perturbado. Você passa a ter equilíbrio. Você passa a ter propósito. A obra de Deus, ela supre todas as suas necessidades quando você tem o quê? Um caráter íntegro. Você precisa ter um caráter íntegro. Amém? Isso tem que ser cultivado. Isso não acontece da noite pro dia, porque muitas das vezes o mundo lá fora, ele corrompe o nosso caráter. Eu conheço um rapaz que ele é pintor. Ele é pintor de fino acabamento. Pastor, o que é isso? O cara é o top do top do top. Tem pintor, tem o lambão, tem o rolador e tem o pintor de fino acabamento. Ele trabalhou em uma empresa que a empresa corrompeu ele. Ele era de fino acabamento e passou a ser um pintor o quê? Lambão. Porque o dono falou, ó, rola e pum, tá pronto, é para entregar. Se você aprender o que é certo,
para você desaprender é muito complicado, é ou não é? É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Depois de adulto, ela não se desvia mais do caminho. E quem são essas crianças? Bora, pessoal, vamos lá, isso aqui é um desenrolo. Vocês quando vêm de lá, vocês veem o quê? Todo quebrado, todo arrebentado, chega aqui, você se torna uma criança. Pastor, poxa, está acontecendo isso, não é? Pastor, poxa, estou precisando de uma palavra, preciso conversar com o senhor, preciso de uma orientação. E às vezes é algo tão simples que o pastor fala para você, que o Espírito Santo dá a sabedoria, você fala: meu Deus, eu achava que era um bicho de 7 cabeças, mas o bicho de 7 cabeças ainda vai se manifestar, que é a besta. Relaxa, não é nessa época não, está por vir. Então, o segredo é este. Então, nós acabamos de ler aqui o que agora? Espírito de servo. Nós precisamos ter um espírito de servo. Amém? Um ajuda o outro. Eu achei muito bacana. O Márcio veio aqui querer apertar a mão, eu dei soquinho. Eu dei soquinho porque eu estava comendo. Não foi porque eu estava comendo, aí eu dei soquinho nele. Ele queria entender. Nem tudo se entende, Márcio. Eu não sabendo nem onde estava meu corpo e o Márcio querendo entender. Só é complicado, né? Mas é assim mesmo. A criança, ela sempre está querendo que informação. Por quê? Por quê? Não é assim? Por que isso? Mas por que eu não posso? Ó, não pode subir o altar. Mas por quê? Não pode, gente. Não, mas por que? Explica. Ainda quer explicação. E se tu explica, ainda ela depois ela faz o quê? Sobe. Amém? Amém. Vamos lá, estamos no 3. Hebreus 11, 6. Deixa eles ler agora um pouco, Márcio. Tu já leu 2. Hebreus 11, 6. Fé inabalável. Você precisa ter essa fé inabalável para poder fazer o quê? A obra de Deus. Pode ler, mete fogo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Viu? Vou ler aqui no meu aqui, ó. 11, 6. Amém? Diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que o buscam. Você está fazendo o que aqui? Buscando. E para você estar aqui, você precisou manifestar o quê? A fé, pessoal. Você acha, não, vou lá, pastor é meu amigo, o meu irmão, o meu brother. Não. Você veio porque você teve uma fé e curiosidade de saber o que o pastor queria falar, não é? Você vê a simplicidade? A gente imagina 1001 coisas. Quem já aconteceu assim? Meu Deus, ele vai falar o quê? Meu Deus, o céu vai abrir? Será que a terra vai tremer? Nada, a gente lê uma palavrinha aqui. Meu Deus, que simplicidade, né? Eu fui uma vez aí com vocês, lá em uma reunião, lá no Calçadão. Quem lembra que a gente foi? Em Belfor Roxo. Poxa, esperando aquele... Que palavra simples que o regional falou, não foi? E não foi muito não, rapaz, foi rapidinho, papo. Um evento que gastou uma fortuna, não gastou 1 hora. Você vê como é que a obra de Deus é? Você gasta uma fortuna, não gasta 1 hora para falar. Porque Deus não precisa de horas para poder mudar a tua vida, para poder encher você de coragem, de fé. Deus só precisa que você crê que Ele existe. Crê
que Ele pode fazer. Mas pastor, tá difícil, não dá. Depois que eu comecei a tirar foto, depois que eu comecei a me envolver aí na obra, aí o bicho começou a pegar. Isso significa que tá dando... É por isso que você tem que crer que Ele pode mudar a tua história. É o que Ele diz aí, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E como que você agrada a Deus? Quando você começa a obedecer o quê? Os mandamentos. O que é mandamento? Não matarás, não roubarás, não é isso não, pessoal. É a direção que o homem de Deus ensina a você. Se ele fala para você assim, ó, a partir de hoje, você foi escolhido para poder fazer isso daqui, ó. Você vai ser o mídia da igreja animado. Você vai se dedicar àquilo ali com eficiência e acreditando que você está agradando a quem? Quando vir um elogio, você vai até aceitar o elogio, mas vai falar assim, ó, toda honra, toda glória é para Deus. Agora, se você aceitar aquele elogio para você, aí Deus ele já não vai mais poder se manifestar. As pessoas perguntam assim para mim não, para minha esposa, porque é difícil ter coragem de chegar a mim, né? É muito difícil para fazer pergunta. Aí vão até ela, achando que ela é dócil, né? É faca na caveira. E como é que é? Como é que é ser pastor? Como é que é? O que tu sente? Eu não sinto nada. Sinto é dor, gemido, sofrimento, renúncia, servidão. Tem que acordar de madrugada para interceder pelas pessoas. Pedir perdão, primeiramente, né? Tem que pedir perdão pelos pecados cometidos. Ou ninguém comete pecado aqui? Nós cometemos. Por isso que tem que toda hora, periodicamente, você sempre pedir perdão. Deus tem misericórdia de mim. Pensei mal do meu pastor. Eu achei que o meu pastor não queria me jogar de escanteio. Falaram para mim isso, mas eu quase que eu acreditei. Você tem que vigiar, pessoal. Tudo você tem que... Homem fala como? Como que o homem fala? Cara a cara, meu amigo. É papu, meu amigo. Depois vocês vão ver o banner lá que eu fiz lá, do negocinho lá. É um guerreiro. Será que eu botei o guerreiro? Não lembro. O guerreiro sou eu mesmo. Mas eu não lembro não. Fiz um banner lá, depois vocês vão. Tem que ser cara a cara. Você não pode ser esse negócio assim de será. Não. Resolva. Homem é racional. Homem não trabalha com a parte sentimental. Você precisa ser o quê? Racional. Meu querido, se você quiser produzir uns vídeos, umas fotos, você fica à vontade. Qualquer um de vocês aí. Entendeu? Fica à vontade. Eu estou aqui mandando fogo. Amém? Então, a Bíblia diz assim, ó. Esse daqui é o quê? As 5? As 5? Não, a 4, né? Não, é a 3. A 3 característica, a terceira característica. Amém? Gera foto, gera vídeo, mas também foca. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como é que você crê que Deus existe? Através da palavra. Como é que a tua fé se manifesta? Através da palavra. A Bíblia diz assim, ó: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. É pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós poderíamos colocar 3 reuniões por semana aqui. Mas a gente colocou quantas reuniões? 6 reuniões. Era 7. Tiramos uma, que acabamos entrando na 7ª reunião hoje, né? Não é isso? São 7. Justamente para a gente não dar tempo para o quê? Para oscilar. Quando você começa a oscilar, você começa a duvidar.
Dá. Pô, será? 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 Aí vem os fariseus aí, pô, será que tu tá no lugar certo? Pô, será que... essas conversas fiadas que você sabe como é que funciona aí. Você tem que ter muito cuidado, pessoal. Você tem que, ó, você tem que dar valor a isso daqui, ó. Você tem que dar valor aos seus ouvidos. Você tá entendendo? Você não pode ficar ouvindo, bebendo de qualquer água, não. Quando você tá ouvindo conversa fiada, você tá o quê? Bebendo daquela água. Você já reparou quando tu começa a conversar com um medroso? Quem já conversou com um medroso, pessoas medrosas? Você ficou depois o quê? Medroso, pô. Cheio de medo. Você conversa com uma pessoa cheia de dúvida, o que ela gera dentro de você? Dúvida. Aí tu conversa com uma pessoa determinada, uma pessoa que vá pra frente, que não desiste de jeito nenhum, mesmo que as flechas, mesmo... Já viu aquele filme que o cara... Como é o nome daquele que lutava com o leão? É o Arthur, não é? Meu Deus. Como? Não, aquele que um dos guerreiros dele esperou a lança vir, a lança não veio. Ele acreditou que ele ia morrer, eu esqueci o nome. Eu vou lembrar. Você tem que o quê? Você tem que receber a palavra de pessoas que é determinada, pessoal. Eu sei que você não vai conseguir se esquivar de todo mundo, mas você tem que ter cuidado com o que você ouve, porque tem palavra que ela mata a tua fé, ela tira você da presença de Deus, ela tira você do propósito de Deus, ela tira você de pessoas perto de pessoas que de fato, de verdade se importam com você. Eu tô vendo uma sériezinha, é uma guerrazinha entre publicanos, antigamente, né? Era a polícia, aí o pai da menina ensinou que ela, quando tivesse sendo... Como é que se dá o nome quando você quer tirar alguma coisa de alguém? Interrogada, para ela se concentrar em um ponto. Eu posso até ouvir o fofoqueiro, eu posso até ouvir o medroso, eu posso até ouvir aquele que quer me desbaratar, mas eu estou focado em um único ponto. Qual é esse ponto? Que se chama o quê? Jesus. Você tem que aprender, ó. Eu aprendi isso com quem? A pastora Rose. A ouvir. Aqui eu falo. Mas quando você está falando, eu aprendi o quê? A ouvir. Então eu me concentro em um único ponto. Ouvir você. Você vai falar 1001 coisas, mas eu vou sondar tudo que você está falando para poder te dar um parecer otimizado. Você fala 2 horas comigo, eu pego 2 minutos e te dou o que você precisa. É isso, se concentrar em um ponto. Você lembra de Pedro? Ai, é um fantasma! Não, é o mestre. Se é o Senhor, manda eu ir. Ele andou ou não andou na água? Mas depois, quando ele olhou para o lado, o que aconteceu? Ele começou a afundar, porque ele deixou de olhar para o ponto. Você tem que olhar o ponto. Esse ponto é quem? E quem é o representante deste ponto? É o pastor, é a pastora, é o bispo. Você tem que focar isto, pessoal. Você quer desenvolver espiritualmente? Anda com quem é espiritual. Converse com quem é espiritual. Pastor, mas eu não vou poder conversar com ninguém lá fora? Posso, mas sempre olhando pro ponto. Porque se você desfocar do ponto, você vai começar a ver os problemas, você vai começar a ver as ondas grandes e vai começar o naufragar. Amém? Vamos pro 4 agora? Quem está entendendo? Está confuso ou está claro? O número 4 é Provérbios. Ih, gente, não entrou aqui não. Sabedoria espiritual. Vamos pular o 4, porque não está aqui não.
Ah, não, está aqui. Está aqui sim. Provérbios 9, 10. Provérbios 9, 10. Provérbios 9. Pode ler aí uma aí. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. Amém? Provérbios 9, 10 diz sobre a sabedoria, o temor. O que é temor, pastor? É respeito. Poxa, o pastor, ele marcou uma reunião comigo. Eu não posso ir, o que eu tenho que fazer? O respeito. Gabriel ia resolver uma questão agora, imediatamente ele fez o quê? Pastor, vou chegar um pouco atrasado que eu vou fazer uma missão rapidinho aqui, urgente, que apareceu. Amém, Deus abençoe. Do nada apareceu e não precisou. Respeito. Quando você passa a ter respeito com o homem de Deus, o homem de Deus ele passa a te observar. E Deus ele vai começar a delegar para você o quê? Mais recursos. E esses recursos, por mais que eles são gratuitos, mas eles geram o quê? Benefícios com Deus e com a sociedade. E Deus ele vai cuidar dos seus interesses. Se você perguntar assim, tinha condição de fazer o coffee break? Amanhã tem uma reunião que a gente tem que gastar. A outra até bota a mão na cara. Tem que gastar amanhã. Porque nós vamos receber uma autoridade e naturalmente você tem que fazer um coffee break para essa autoridade. Amém? Que praticamente já está o quê? Quase tudo resolvido. Por quê? Porque Deus, ele cuida dos interesses da obra dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus, ele te pediu, ele vai dar o recurso. Só que muitas das vezes a gente quer botar empecilho. Ah, mas não vai dar, mas não tem como. Não... Meu Deus, só pede. Ué, mas a obra de Deus é para o quê? Pedir. Você quer alguma coisa? Dá. É assim, servir é dar, ou não é? Servidão, não é? Não tem aí fora aí os ajudantes de pedreiro, os servos de pedreiro? Eles fazem o quê? Eles servem. Ele dá a força, a energia dele para a obra. E você vê os prédios sendo construídos, não é? E a obra de Deus precisa ser construída também. A obra de Deus é isso daqui? A obra de Deus, ela é você. A obra de Deus, ela tem que ser construída em você. E para poder trabalhar em você, eu preciso de tempo. E para ter tempo, eu tenho que gerar o quê? 7 reuniões. Você vê que eu falo de temas diferentes. E eu sou bem enfativo, falei certo? Naquilo que eu falo. Se é sobre o homem, vamos falar do homem macho. E o homem macho é a figura importantíssima na criação. Ela é a figura importantíssima no nosso planeta Terra. Deus, ele conta comigo, conta com você, pessoal. É por isso que ele diz para você que nós precisamos ter o quê? Provérbios 9, 10. Não é isso? Diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem precisa de sabedoria? Quem precisa de sabedoria? Conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. Quem é o santo? Deus. Você tem que conhecer a Deus. E como que eu conheço a Deus, pastor? Quando eu me relaciono com pessoas de Deus. É por isso que nós não devemos deixar de congregar. Às vezes você está em casa à toa. Você ficou chateado com o pastor, você ficou aborrecido porque falaram mal de você, aí você não veio à igreja. Besteira sua. É aí que você tem que o quê? Tem que vir, pessoal. Pensou?
Eu estou trabalhando lá naquela multinacional lá, os funcionários começam a me perseguir, começam a me detonar, eu vou abandonar a empresa? Não posso. Eu vou ter que enfrentar. E homem de Deus, mulher de Deus, precisa aprender a suportar pressão. Você tem que ser águia. Qual foi o dia que você viu o leão fugindo de uma caça? O leão não foge da caça. O leão caça. Não é? Por isso que o nome do nosso Senhor é o quê? Leão da tribo de Judá. Amém? Agora vamos para o 5. Estou quase terminando, pessoal. Estou quase terminando. O café já está quase quente. Relaxa. Vou te dar um cafezinho para você se animar e ir para casa. 5. 1 Coríntios 13, 1:3. 1 Coríntios 13, 1:3. 1 Coríntios 13, 1:3. Pode ler? Pode ler. Se eu tiver o dom de profecia, souber todo o mistério, todo o conhecimento, tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Viu? Vou explicar para você. Deixa eu explicar, porque isso aqui é meio difícil mesmo. Tá escrito assim, ó. 1 Coríntios 13, 1:3. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como o sino que retira. Olha, deixa um plano, hein? Hã? Deixa um plano. Aí, olha só. Língua dos anjos. O que é a língua dos anjos? É um poder, é um dom que o Espírito Santo dá para você. Essa língua dos anjos é onde você fala com Deus em uma língua estranha. Só quem entende é quem? Deus. Mas ela edifica você. Não vale nada para Deus se não tiver o quê? Amor. Ainda que você fale a língua dos homens. O que é falar a língua dos homens? Você é muito bem articulado, você é muito bem formado para falar. Fala com uma cultura, com uma eloquência tão grande que os incautos ficam como? Oh, nada disso vale se não tiver o quê? Amor. Você tem que ter amor pela obra de Deus. O que é amor? É prazer. Você tem que ter prazer. Eu estou aqui, ó, eu estou cansado, mas eu estou fazendo com prazer. E como é que você sabe que eu estou fazendo com prazer? Pela energia que eu emano para você, que eu libero para você. Vamos lá, meus irmãos. É isso aí, tá? Ó, vou terminar já, tá? Deus vai te passar o quê? Tem que passar uma energia para você. Tem que passar para você uma energia cósmica, uma energia espiritual que levanta a tua adrenalina. Já viu quando a pessoa está quase morrendo, pega aquela seringona grandona assim, ó, e pá, o cara começa. Quem já viu aquele filme que aquele cara roubaram o coração dele? Para ele poder viver, ele tinha que ser adrenalina, metia a língua na eletricidade, fazia uma loucura, quem lembra? Você tem que ter essa energia. E para fazer isso, você tem que fazer com amor. Se não tiver amor, não funciona, pessoal. Se não tiver amor, não dá certo. Amém? Amém. Aí diz assim, ó, vou dar uma acelerada que já estou em 40 e alguns minutos. Parei no 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios da ciência, viu? Toda a cultura, toda a sabedoria deste mundo, ainda que eu tenho tamanha fé ao ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu
distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isto seria nada de nada me adiantaria. Nada. Não adianta eu estar aqui fazendo a obra de Deus aqui, eu gastar energia, fazer jejuns malucos, se não tiver amor por você, não vale de nada. Não vale de nada. Amém? Amém. Então, a característica número 5 é a 5? Isso. A 5 nós temos que ter o quê? Amor, paixão. O que é paixão? É loucura, eu vou fazer. Deus botou dentro de mim. Eu não tenho condição, mas eu vou o quê? Eu vou fazer. Deus falou comigo, eu vou fazer. Não importa, eu vou virar o mundo de cabeça para baixo, mas eu vou fazer aquilo que Deus me pediu. Isso é amor, isso é paixão. Quem já se apaixonou aqui? Não é uma loucura? Fazia doideira, não fazia? E lá, tremendo, né? Pra ir ver. Aí chegava lá 10 horas da noite, saía meia-noite, perigo. Eu vinha lá de lá da pista, da casa da namorada, meia-noite, ainda tinha visto um filme de terror. E vinha como? Né? Com um zoião, né? Porque tinha terminado de ver um filme de terror, mas tudo por causa da paixão. É, meu amigo, é complicado. Na obra de Deus você tem que ter paixão. Aí fora aí é perigoso. Paixão você faz doideira. Fica magro, murcha, depressão. Agora vamos para o número 6. Provérbios 22, 4. Humildade. Precisamos ser humildes, pessoal. Leia aí, por favor. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade com o temor do Senhor são as riquezas e honra e a vida. Viu? Humildade é galardão de quem? Do Senhor, que traz para nós o quê? Riqueza e vida. O que é vida, pastor? Prazer, pessoal. A vida sem prazer, ela se torna uma vida vegetativa. Você tem que ter prazer na vida. Você tem que ter prazer em fazer a obra de Deus. Pô, pastor, me deu uma missão, eu vou cumprir até eu terminar ela. Poxa, pastor, ela me pediu um favor para resolver algo, eu vou até o fim. Amém? Amém. Por quê? Porque você é humilde para obedecer. Amém? Agora vamos no número 7, o último. João 14, 15. João 14, é Evangelho. 15. João 14, 15. João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guarda os meus mandamentos. 16. E eu pedirei ao Pai e lhe dará outro Consolador. Amém? A fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é esse Consolador? Espírito Santo. Ele vai passar a guiar a sua natureza. A sua natureza agressiva, a sua natureza orgulhosa, desobediente, ela vai receber o poder do Espírito Santo para obedecer. Amém? Então, a 7ª virtude é a obediência. Nós precisamos, tá chovendo aí? Nós precisamos o quê? Obedecer o comando da obra de Deus. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração agora para Deus fazer com que essas 7 virtudes, essas 7 características, ela possa fazer parte da nossa vida. Amém? Fica de pé. Gabriel, se quiser fazer um